Bom dia, meus queridos. Boa alvorada, boa tarde, boa noite. Seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História e nós hoje continuaremos o conteúdo do sétimo ano. A matéria é mercantilismo. Para ser exato, essa matéria do mercantilismo, ela é a continuação dos modernos estados nacionais. Ela entra dentro dessa matéria. Porém, como esse conteúdo ele é importante, eu decidi fazer um vídeo à parte, um vídeo explicando a fundo um pouquinho sobre o mercantilismo. Mercantilismo. Vamos lá, então? Pois bem, como eu já falei, nós iremos ver sobre o mercantilismo. E se vocês podem reparar aí ao fundo da imagem de capa que eu fiz, temos inúmeras moedas e uma balança, já que a gente vai saber por que eu coloquei dessa balança e várias moedas, para exemplificar um pouco sobre a nossa matéria. O mercantilismo ele tem como definição um conjunto de práticas políticas e econômicas adotadas por alguns países europeus durante a Idade Moderna. No caso, a Idade Moderna que nós estamos estudando. Então, o mercantilismo significa que são algumas práticas políticas adotadas pelos modernos estados nacionais, junto com as econômicas. Ele vai vir substituir o feudalismo, que durante a Idade Média nós estudamos esse sistema. Durante a Idade Moderna, o que vai vigorar vai ser o mercantilismo. E preparou as bases para o capitalismo. Então, a gente sabendo a gente compreendendo que o mercantilismo ele vai ser um momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. Ele é apenas um momento de transição. Pois bem, aqui é os períodos da história e a Idade Média de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Esse período dá início em 476 com o fim do Império Romano Ocidental e vai até 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos. A Idade Moderna é que nós estudaremos de 1453, tomada de Istambul pelos Constantinopla pelos turcos e 1789, até na Revolução Francesa. E a época que nós estamos, que é a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Pois bem, a Idade Média significa que o feudalismo ele é o predominante, sistema que vigora, e é totalmente preso à política. Lembra que o sistema feudal, o topo dele, nós encontrávamos o senhor feudal, e o senhor feudal ele tinha vários laços de políticas com seus subordinados. Já o mercantilismo, ele é ligado à política, só que porém não é preso. E ele não vai ser um sistema econômico, isso aqui é importante nós sabermos, tá? E, por fim, a idade contemporânea, que vai ter o capitalismo como sistema econômico. Essa aqui que é a diferença. Essa é a forma que nós vivemos, o capitalismo. Professor, mas o que é o capitalismo? O capitalismo é a busca do quê? Do lucro. Pessoa, e ela tem como objetivo o enriquecimento, seja através de várias formas, comércio, construção, empréstimos, dentre outras coisas. Então, o que nós vivemos, o sistema econômico que nós utilizamos nos dias atuais, em 2020, é o capitalismo. Pois bem, o mercantilismo também ele vai receber os outros nomes, como capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Eu prefiro chamar de mercantilismo, inclusive é o que mais usamos. E quais são as características do mercantilismo, professor? Eu enumerei 5 ao total. Primeiro, metalismo. O que é o metalismo? É o acúmulo de metais preciosos. A gente tem o exemplo de ouro e prata, que são dos mais valiosos. Quanto mais ouro uma nação acumular, mais rica ela seria. Lembra que eu coloquei para vocês a imagem de capa de várias moedas. Então, seguindo essa loja mercantilista, o metalismo é o acúmulo de metais. Então, quanto mais metais uma nação tiver, um país, ela mais rica será. Segundo, teremos a intervenção estatal. O que é isso, professor? É a interferência direta do Estado na economia e controlando a produção e os preços. Então, de acordo que fosse
o gosto do Estado, ele aumentaria os impostos, diminuiria, ele protegeria determinado produto ou até não. Então, basicamente, nós temos que entender aqui que a intervenção estatal ela vai ser muito grande na economia. Os políticos eles interferem muito aqui nesse contexto. 3. Teremos o protecionismo alfandegário. O que é isso? Proteção do produto nacional e valorização do mesmo, aumentando os impostos de mercadorias estrangeiras. Suponha que eu tenho uma fábrica de roupas e eu estou nessa época, eu vivo aqui no mercantilismo. Chegou uma marca mais barata. É claro que ela é estrangeira, eu vou conversar com os políticos e eles aumentarão muito o preço dessa camiseta com os impostos e aí fica inviável a pessoa comprar e é claro que o meu produto, o meu tecido, a minha roupa, ela vai ser muito mais vendida. Então isso daqui ó, é o protecionismo alfandegário. 4. Balanço comercial favorável. Então o objetivo do mercantilismo é o quê? Exportar, vender mais e importar menos. Quanto mais uma nação ela fosse vender mercadorias, para ela é melhor. E esse quadro é o quadro de superávit. Isso daqui é a palavrinha que nós utilizamos para essa designação. Inclusive, o superávit tem, nos dias atuais, como forma de estabelecer um entendimento maior. Seguinte, eles também acreditavam em vender sempre e comprar quase nunca. Acreditavam que dentro do mercantilismo uma nação ela tem que sempre vender em vez de comprar. E 5, incentivo, à produção naval, ou seja, construção de navios mercantes, navios de mercadoria que transportam produtos e navios de guerra, construção naval para uma frota naval de guerra forte, ok? Continuando, eu pulei uma aqui, opa, voltando. E tem outras duas características do mercantilismo. 6. O Estado concederia monopólio, ou seja, apenas uma empresa. Monopólio significa que apenas uma empresa pode vender determinado produto. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de canecas. E aí, apenas no Brasil, as canecas são fabricadas por mim. Quer dizer que eu tenho um monopólio de canecas. O Estado concedia monopólio comercial a determinadas empresas privadas, ou seja, determinadas empresas elas poderiam transportar ou cultivarem ou comercializar determinados produtos. O exemplo que nós temos aqui, os mais claros, é a Inglaterra, com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Ela era responsável pelo comércio no Oriente até para a Inglaterra. E B, nós temos na Holanda a Companhia das Índias Ocidentais, que ela era uma empresa também responsável pelo transporte e a chegada de mercadorias até a Holanda. E o mais importante, olha, isso daqui é essencial nós sabermos, que é o Pacto Colonial e a obtenção de colônias. O que é isso, professor? A letra A, seguinte, a colônia é o território dominado e explorado. Aí a gente tem o exemplo da América. O Brasil, ele foi colônia por muito tempo, até a sua independência de Portugal. E Portugal, olha aqui, ele era a metrópole, que é a nação que domina uma colônia. A gente tem o exemplo muito forte da Europa. O que nós temos que entender, então? Que a colônia é o local dominado e a metrópole é o local que domina. C. A colônia só poderia comercializar-se com a metrópole, ou seja, o Brasil poderia apenas comercializar, vender e comprar produtos com Portugal. Professor, isso sempre acontecia? Não, evidentemente que o Brasil é um país continental, uma extensão territorial muito grande. É claro que sempre tinha alguns mercadores que furavam o bloqueio, davam algum jeitinho, aquele velho conceito jeitinho brasileiro. Só que era proibido nessa época aqui de mercantilismo, ok? A C, a colônia só poderia comercializar-se apenas com a metrópole. Foi aquilo que eu acabei de falar para reforçar. D, a metrópole estipula o preço da compra e da venda dos produtos. Olha só que ruim para o Brasil. Então, Portugal, ele vai estipular, ele vai colocar os valores dos produtos que compram e vendem. Isso vai ser péssimo para os
das pessoas que moram nas colônias. E esse pacto colonial são leis que obrigavam a colônia a comercializar apenas com a metrópole. Significava que são leis que obrigavam a colônia a comercializar apenas com a metrópole. Aí eu fiz o esqueminhas, como vocês podem reparar aqui, do esquema representativo do comércio mercantilista. Aqui nós temos os dois lados. Em preto, a metrópole, ou seja, o local que domina, e a colônia é o local dominado. Vamos usar aqui o exemplo do nosso querido Brasil, do nosso querido Brasilzão. Seguinte, nós fomos até 1822 colônia de Portugal. Aqui, Portugal, ele tinha o pacto colonial com o Brasil. Então, o Brasil só pode fazer comércio com a metrópole, com Portugal. Isso se chama pacto colonial. São leis que obrigavam esse tipo de comércio. E o que acontece? A colônia, basicamente, ela é responsável por matérias-primas, ou seja, alimentos, algodão, minérios, carvão, dentre outros produtos. Chegando aqui, essas matérias elas serão enviadas para a metrópole, e a metrópole, como tem certas indústrias, elas mandam produtos manufaturados, ou seja, roupas, armas, navios. É isso que a gente tem que entender. A colônia manda matérias-primas e aí a metrópole revende produtos manufaturados. E aqui do lado direito, nós temos o esqueminha do mercantilismo. Como fica mais pesado. No lado azul, o aumento das exportações. Por outro lado, diminui o número das importações na metrópole. Seguinte, o objetivo deles também é ter um estado forte, um país muito forte economicamente. Aí entra o protecionismo. Eles protegiam as suas mercadorias. Lembra que eu falei daquele esqueminha meu de colocar alguns impostos para proteger o produto nacional. E o nacionalismo econômico, ou seja, o produto que é de determinada nação, ele é muito bem protegido. Com isso, tem um monopólio, que eu acabei de falar, determinado produto apenas a uma empresa, pacto colonial, acabei de exemplificar na imagem à esquerda, desenvolvimento de manufaturas, ou seja, pequenas indústrias, tá? Manufatura é como se fosse uma pequena indústria que lá eles conseguem fazerem roupas, armas, e outros até artigos de luxo, como perfumes, roupas, sapatos, entre outras coisas. O aumento dos impostos, eles vão terem como forma de deixar o Estado forte, a nação, através de impostos, arrecadando grande parcela desse valor. E leis desiguais e colonialismo. Professor, o que é isso? Eu já vou explicar no próximo slide, tá? A economia da colônia servia apenas para complementar mais a economia da metrópole. Então, eles ficavam reféns da metrópole. No caso, o Brasil ficava refém de Portugal. E aqui, como eu disse, o esquema representativo desigual, tá? Vocês já vão acompanhar comigo e ver como era ruim ser uma colônia durante esse contexto, tá? O seguinte, a colônia, ela vendia 2 toneladas de algodão para a metrópole, né? Lembra só, o pacto colonial. Em troca disso, a metrópole, vamos supor que ela pagava nessas 2 toneladas de algodão apenas 100 libras. Libras é a moeda utilizada aqui. E para vocês terem uma noção de como era desigual, uma camisa é igual a 50 libras vendida pela metrópole. Olha como que é desigual. A metrópole ela revendia uma camisa igual de 50 libras. Isso é muito desigual. Evidentemente, as pessoas que moram na colônia, elas começam a se endividar muito e muito com a metrópole. Beleza? E é o seguinte, houve vários sistemas mercantilistas e os principais que eu coloquei aqui são 4 sistemas na lógica mercantilismo. Nós temos francês, mercantilismo espanhol, português e inglês. Vou falar um pouquinho sobre cada um, tá? Como que é o mercantilismo francês? O mercantilismo francês, ele é chamado de industrialista ou cobertista. Por quê?
A gente tem um grande destaque na França, um rapaz chamado Jean-Baptiste Colbert, que ele foi ministro das Finanças, é como se fosse o ministro da Economia do Brasil, né? O Paulo Guedes. Aqui na França, o ministro das Finanças é ele que toma conta das economias. O Colbert, quando foi ministro francês das finanças na França, ele vai investir muito na agricultura e em manufaturas. E a base da economia foram as manufaturas, como a fabricação de tecidos, artigos de luxo, armas. Então a França ela era especialista durante essa época. As próprias manufaturas elas eram administradas pela burguesia. E a burguesia, dentro da França, ela recebe o apelido de huguenotes. Por quê? Quem mandava na burguesia eram os protestantes, é como se fossem os evangélicos para nós. E lá, eles, em vez de receber o nome de evangélicos, eles recebem a alcunha de huguenotes. Em 1598 depois de Cristo, vai ter um edito. É como se fosse uma lei, tá? Ela foi feita em Nantes. Nantes é uma cidade francesa. Esse edito, essa lei, ela significava que vai conceder liberdade de culto a todos os franceses. Então, a pessoa poderia ter qualquer tipo de religião que ela não seria perseguida dentro da França. Ela poderia orar da forma que ela achasse melhor. As manufaturas, elas se tornarão a principal fonte de renda na França. Inclusive, ela vai se tornar a maior potência econômica no mundo em 1600, a França. Só que, porém, no ano de 1710, vai acontecer uma coisa ruim para os franceses, que o Luís XIV, que ele era o então rei francês, ele revoga, ou seja, ele acaba, ele destrói o Edito de Nantes, essa lei de Nantes, e passa a perseguir os protestantes na França. Ele acreditava que os protestantes estavam tramando contra o rei. Ele era um pouquinho avessos a algumas ideias. Então, com isso, os protestantes, os huguenotes, eles começam a fugir da França, porque nesse país, a partir de 1710, apenas o catolicismo poderia existir como religião e a religião oficial francesa. E muitas manufaturas, é claro, elas serão fechadas. Em 1715, o Luís XIV ele morre e propriamente, durante a vida dele, ele pensou que os protestantes queriam tomar o seu poder, por isso que ele fez o Edito de Nantes. A França, ela tinha tudo para evoluir o seu mercantilismo para o capitalismo cedo, porém, não aconteceu. Ela vai ficar atrasada em relação a outras nações. Segundo, nós temos o mercantilismo espanhol, ou seja, bulionismo. Aqui lá de direita a gente pode reparar a bandeira espanhola. A principal atividade mercantilista dos espanhóis era o metalismo. Ou seja, voltando, o metalismo ele é o acúmulo de metais preciosos. Os espanhóis eles exploram metais ouro e prata, claro, nas minas no continente americano. Os maiores exemplos que nós temos na Bolívia, no país hoje Bolívia, no México e Peru. Inclusive, a mina de Potosí, em 1611, ela fornecia 80% da prata mundial para os espanhóis. É muita prata. A Espanha, ela teve mais de 80% do ouro mundial em suas mãos. Porém, ela não soube investir, como nós veremos à frente. A Espanha, com esse ouro, ela vai criar uma das maiores frotas navais de guerra que já existiram, com 130 navios e 27 mil soldados nessa frota naval de navios. Inclusive, recebeu o apelido de Invencível Armada. A Espanha, ela vai cometer um grande erro. Por quê, professor? Ela não soube investir esse ouro em atividades lucrativas, como as manufaturas, agricultura, comércio. Ela fazia literalmente tudo com o ouro. Por exemplo, se eu desse 100 reais para você, a primeira coisa que vem à cabeça é que você quer gastar. Mas o certo mesmo é você investir em algo que dê retorno. É simples, é claro. A Espanha, durante esse período aqui que estava explorando as minas de ouros na América, ela chegava a comprar até alimento. As pessoas comuns compravam alimentos em ouro. Então, é claro que vai gerar
vai gerar muita riqueza dentro do país. Só que o ouro, como nós todos sabemos, ele não é infinito. Uma hora ele acaba. E foi o que aconteceu com a Espanha. Durante o século XVII, o ouro e a prata começam a acabar. E assim a Espanha entrou em decadência. Ela não investiu o ouro, apenas gastou. E com isso ela não teve mais lucros. O próximo mercantilismo que nós teremos é o mercantilismo português. Na América, o mercantilismo é, será melhor estudado durante o Brasil Colônia. Aqui eu não vou adentrar muito, porém, eles têm o mercantilismo, cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro e busca por metais preciosos no nosso território, como ouro, prata e cobre. E vai ter um intensivo cultivo de gêneros tropicais, ou seja, banana, cacau, algodão, mandioca no nosso território. De 1699 até 1725, só para a gente exemplificar um pouco, Portugal teve mais de 35 mil quilos de ouro explorado no nosso país, oficialmente, tá? Isso daqui é que foi catalogado. Inclusive, vai ter muitos desvios de dinheiro, porque, é claro, é de ouro, perdão, vai ter muitos desvios de ouro, porque eles tinham que pagar impostos, os mineradores, e eles não gostavam, e aí eles optavam por desviar o dinheiro da coroa portuguesa, por conta que os brasileiros, lembram lá do Pacto Colonial, os mineradores no Brasil poderiam pagar apenas para a metrópole, coisa que era ruim para eles, por conta que eles estipulavam Portugal o valor do ouro. Então não era muito bacana, viável vender ouro para Portugal. Então vai ter muito desvio de dinheiro. Inclusive, a expressão santo do Paoca, ela vai surgir aí. Por quê? A pessoa, quando é santa do Paoca, ela se mostra uma pessoa muito boa, muito honesta, mas que no fundo ela é ruim, né? Ela só está se fazendo de entender que é boa, mas ela tem más intenções. É o que acontece nessa época. O minerador, para não pagar impostos para a coroa, ele fazia a imagem de um santo oca e colocava ouro dentro do santo. A hora que enchia o santo, ele colocava uma rolha no fundo nos pés da imagem e não tinha como ficar vigiando. Aí surge a expressão do santo do Paulo. Inclusive, voltando aqui à matéria, o principal responsável por escrever dessas valores foi o André João Antonil, tá? Ele foi um grande escritor durante este período. E por fim, nós temos o mercantilismo inglês ou comercialista. Foi o que mais deu certo, tipo de mercantilismo. Por quê? Os ingleses, eles tinham como principal atividade o comércio. Então, o mercantilismo inglês é baseado no comércio. É claro que eles tinham outras atividades, como a construção de manufaturas e, por fim, surgem tecidos, roupas. A agricultura também é uma das principais atividades. Eles cultivavam algodão no sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra durante esse período e cereais na própria Inglaterra. E terá o metalismo através de duas formas. Quais são essas duas formas? Primeiro, na utilização de corsários. Professor, o que é o corsário? Corsário, ele é um pirata que recebe uma autorização, uma carta de curso da Inglaterra para atacar outros navios em nome deste país. A Inglaterra, ela pegava inúmeras cartas, concedia a esses piratas para atacar determinado país. E aí eles passam a ser chamados de corsários, atuavam em nome da Inglaterra. E segundo tipo de metalismo que nós temos aqui, nós encontramos o metalismo do ouro brasileiro, ou seja, mais de 70% de todo o ouro nosso, lembra só, mais de 35 mil quilos de ouro foi direto para a Inglaterra. Para quê? Para pagarem dívidas de Portugal. Portugal pegava o ouro, já enviava direto para a Inglaterra. Por quê? O Brasil, ele, inclusive, a Inglaterra, ela vai ser a mais antiga parceira comercial de Portugal. Portugal, ele detinha inúmeros empréstimos com a Inglaterra e pagando essas dívidas através do ouro. A Inglaterra, com esses dois tipos de metalismo, o corsário, o ouro brasileiro,
as manufaturas, a agricultura e o comércio, ela vai acumular grande capital, vai acumular muitas riquezas. E ela soube investir na tecnologia, diferente dos outros países. Lembra que eu te falei? Se você ganhar R$ 100, a primeira coisa que vem à cabeça é gastar, porém, o mais certo é investir em algo. A Inglaterra também, ela consegue que o seu mercantilismo evoluiu rapidamente para o capitalismo, e aí vai transformar na Revolução Industrial. Ou seja, as indústrias começam a aparecer muito cedo na Inglaterra graças a esse mercantilismo dela. Beleza? Ok? Espero que todo mundo tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estarei à disposição de todos. Espero que tenham bons estudos e até a próxima.